Olá, vamos falar sobre os filósofos pré-socráticos, tá? Os filósofos pré-socráticos eram os primeiros filósofos que pensaram numa filosofia ligada à percepção do que a gente chama da cosmologia. O que é a cosmologia? É o estudo do cosmos, tá? Então, os primeiros pensadores pré-socráticos, eles vão tentar buscar a ideia da própria origem, essência e causa do mundo, das coisas e do homem, através dos estudos da natureza. E a cosmologia, que vai dar origem à astrologia e atualmente hoje à astronomia, vai se perceber através da leitura desses filósofos, que são os primeiros pensadores. Então, esses pensadores, eles vão ter essa importância de buscar tudo aquilo relativo aos elementos da natureza, seja o fogo, seja o ar, seja a água, seja a terra, tá? Então, esses pensadores, eles têm essa visão, tá? De pensar aquela sociedade que eles viviam, coisas que eles não conseguiam explicar através da percepção da natureza. A gente também chama esses filósofos de filósofos da physis. Eles são os primeiros filósofos. E de suas teorias vão surgir, por exemplo, a percepção da matemática, tá? Bhaskara, Pitágoras, Arquimedes, vários filósofos pré-socráticos vão dar origem à ciência matemática, que também vem da filosofia, tá? A questão de virtudes, de bens, tá? Da percepção de toda a plenitude do ser. A gente pode pensar aí as ideias de Epicuro, tá? Muitos pensadores, eles vão trabalhar essa percepção, por exemplo, Tales de Mileto vai começar a estudar, fazer o estudo da água, que isso vai levar ao desenvolvimento da mecânica. Então, várias questões vão ser da mecânica, da física, né, a própria questão do Tales de Mileto. Então, várias questões a gente precisa tomar como base que esses primeiros pensadores pré-socráticos, eles vão ter essas características de pensar e de interpretar os fatos, tá? Associado à ideia de como o homem está presente no universo e através de quê. Alguns pensadores, como o filósofo Heráclito, ele vai pensar, por exemplo, na ideia do que o homem, o ser, ele está em constante transformação. Então, o homem, ele é um ser mutável, que vira e mexe, ele está em constante transformação ao longo do tempo. Ele precisa sofrer essas transformações. Se a gente pensar, por exemplo, a vida, ela é isso. A vida, pegando essa ideia aí do Heráclito, né, da percepção de que o homem é um sujeito que passa por transformações, por mutações, a própria vida, os estágios da vida é isso, tá? A vida, ela passa por vários estágios. Já o Parmênides, tá? Ele vem do lado contrário da ideia do próprio Heráclito. Ele nega Heráclito, ele diz que o homem é um ser estático, tá? E essa inerte, então essa inércia do homem, essa questão do homem ser um ser estático, ela se caracteriza pela percepção dos sentidos do ser, tá? Então, como que se nós fôssemos inertes e a partir daí as nossas percepções que fazem a gente consolidar os nossos pensamentos e as nossas atitudes, tá? Então, tanto Heráclito quanto Parmênides, eles foram filósofos pré-socráticos em que trabalhavam essa linha de pensamento, baseado aí na questão do homem. Então, o que a gente precisa entender é que esses filósofos, eles são os pioneiros na filosofia, eles vão deixar os seus legados, tá? Tanto no estímulo à matemática, à física, à astronomia, à astrologia, à cosmologia, à natureza como um todo, assim também a partir da leitura de que essas reflexões filosóficas vão servir como caminho para o homem tentar descobrir a sua origem, a sua essência e a sua causa, sempre colocando aquela dúvida que é característica da filosofia. Por quê? O quê? Qual? Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da questão dos filósofos pré-socráticos.